Pessoal, 1º de janeiro de 2025, ou 2029, se você assim preferir. Que seja um ano maravilhoso para você. E eu vou começar as gravações desse ano com um vídeo falando de um tema que interessa a você. Você recebeu, provavelmente, produtos que você comprou para as festas de final de ano pela internet. E esses produtos chegaram na sua casa. É justamente sobre isso que eu vou falar. Sobre o nosso sistema viário. Tá combinado? Mais um pedido aí do meu amigo aí do Instagram. Para começar, deixa eu ver, foi o que eu escolhi aqui para a gente disparar meu fio condutor. Então vamos lá. Nosso sistema viário. Atualmente, mais de 62% do sistema de transporte brasileiro é rodoviário, fruto da concentração de investimento nesse setor. Então veja bem, não é que o rodoviário seja tão bom, mas tão bom em relação aos outros que mereça 62%. Não, ele tem vantagem e desvantagem como os outros sistemas têm. O problema é nesse número. Por que nós chegamos nessa concentração absurda de 62% no sistema rodoviário? Por quê? É aí que vem a historinha muito interessante que eu vou te contar. Presta atenção, que é muito interessante essa história. Na década de 1950, nós tivemos um presidente aqui chamado Juscelino Kubitschek. Qual era a ideia dele? Acelerar a industrialização do nosso país. Muito bem. Mesmo porque nós já entramos atrasados. Por quê? Uma parceria legal lá, quer dizer, legal não tem nada de legal, entre Portugal e Inglaterra para atrasar a industrialização aqui. Mas depois fica pronta a oportunidade, senão termina fugindo do tema. Então ele queria acelerar. E qual era a ideia dele? Pô, genial. Implantar diversas indústrias para produzir diversos bens e, com isso, dinamizar a economia brasileira, modernizar a economia. Mas esses bens precisavam ser transportados. E para você transportar, você precisa de duas coisas: rodovias e caminhões. Tá aí você. Então, o que foi que aconteceu? Esses governos, a partir de Juscelino, concederam incentivos fiscais, impostos, à instalação dessas empresas internacionais. Aí você teve, claro, teve também pressões dos governos desses sede lá desses países. Claro, óbvio, tinha que ter pressão sobre o governo brasileiro para conceder facilidades. Aí você teve Volkswagen, Mercedes-Benz, General Motors, a Ford, todas elas vieram para cá para produzir o quê? Caminhões para transportar. Portanto, a ênfase na construção de rodovias. Está explicado por que nós chegamos. Antes de eu mostrar para você as vantagens e desvantagens de cada um, presta atenção que tem uma história chata aí, é a parte chata da história, interessante, mas chata. Antes da chegada dessas montadoras internacionais, nós tínhamos aqui no Brasil uma fábrica 100% nacional de automóveis e caminhões. Era a Fábrica Nacional de Motores, que o pessoal carinhosamente apelidou de FENEME. Olha só. E o que foi que aconteceu? Depois você digita aí, vai. Imagens de caminhões e automóveis FENEME. Aí o que foi que aconteceu? Qual foi a parte chata aí? Como a atenção, os incentivos, as facilidades, os estímulos eram para as montadoras internacionais, a FENEME foi deixada de lado a ponto de que terminou fechando as portas. De maneira que a gente chegou em 2025, olha a situação que nós chegamos. Nós temos uma indústria aeronáutica chamada Embraer, que, para determinados modelos de aviões, nós não somos uma das melhores. Nós somos a melhor indústria do planeta Terra. E para melhorar mais ainda o nosso orgulho, ela é abastecida por cérebros formados por uma escola brasileira, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Ai, que barato. Mas nós não temos uma montadora de automóveis nacional. Já tivemos, mas foi devidamente estrangulada, asfixiada. O que você tem no Brasil são carros nacionais montados por fábricas montadoras internacionais, cujo lucro, você sabe para onde é que vai, lá para os países sedes. É a parte chata da história, foi a morte, né? A asfixia da FENEME, né? Bom, mas então, eu expliquei para você por que a gente chegou em 62%. Ok. Vantagem, cada um dos sistemas, rodoviário, ferroviário, aeroviário e hidroviário, cada um deles tem vantagem e desvantagem. Por exemplo, os caminhões, cara, vamos rodoviário, é a grande flexibilidade, a rapidez. O que é que significa flexibilidade? Pô, bem simples.
O caminhão que sai da Danone, carregado de iogurte, você vai ver o mesmo caminhão chegando, encostando lá no depósito, lá do supermercado que você costuma fazer compra. Isso é flexibilidade, rapidez, ok? A facilidade na contratação de um serviço de um caminhoneiro. Mas você tem desvantagens. Quais são as desvantagens? É o frete internacional, o frete que é determinado por combustíveis cuja cotação é internacional. Olha aí. Quer ver uma outra desvantagem? A baixíssima capacidade de carga se comparada com os trens. E outra, talvez a mais terrível de todas, que é a alta incidência de acidentes e de roubo, de furtos de mercadorias. Tá vendo? Então tem vantagens, tem desvantagens. No ferroviário, qual é a grande vantagem? Cara, como são cobrados baixos impostos nos combustíveis, o frete termina saindo mais barato. Outra vantagem, a elevadíssima capacidade de carga se comparado com os caminhões. Um trem, dependendo do tamanho dele, pode fazer o serviço de dezenas de caminhões. Okay? Qual é a desvantagem? A falta de flexibilidade. O trem não tem a flexibilidade que um caminhão tem. E você tem, por fim, o hidroviário, que de todos é o que tem o menor custo, mas em compensação tem uma desvantagem terrível, que é o mais lento de todos eles. Então, não existe um sistema melhor ou pior. O que seria interessante que nós tivéssemos seriam governos honestos e competentes, tem que ser as duas coisas, para que eles fizessem a devida equalização. Para determinada região a gente vai priorizar o rodoviário, aqui a gente já vai para o ferroviário, ali para o hidroviário. Aí sim você teria, olha, uma perfeita governança nessa área. Tá ok? Então responda aí a esse pedido do meu amigo aí no Instagram. Até o próximo vídeo.